Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês uma gravação da avaliação de artigo do Henry Claes, né? O Henry Claes é um grupo de estudos onde eu atualizo material sobre exames laboratoriais, fitoterapia. Eles têm acesso ao curso de ortomolecular, né? De acordo com o momento em que entrar, assiste o curso à medida que ele for sendo postado. Mas também tem aula avulsa e tem também uma interação de perguntas e respostas que eles podem fazer no grupo do Telegram ou no dia que eu entro para falar com o pessoal, né, usando o meu canal, né, na Árvore do Conhecimento, onde o pessoal pode entrar e fazer as perguntas pelo Telegram e receber a resposta ao vivo, né? E eles podem também enviar por e-mail, sem nenhum problema. Então eu vou mostrar para vocês como é que é feito a gravação da avaliação de artigo do Henry Claes. Olá pessoal, vamos olhar esse artigo agora sobre a geleia real, né, no atividade Endurance. O estudo de geleia real foi interessantíssimo, eu gostei muito do resultado, mas não foi nem pelo efeito. Na verdade, no estresse oxidativo, no NRF2, não mostrou efeito tão grande assim. Mas no tempo exaustão, né, e no aumento da biogênese mitocondrial foi muito interessante, avaliado evidentemente pelo PGC-1-alfa, né. A geleia real, esse trabalho foi um trabalho feito em atletas, né, e avaliou a atividade, melhora de endurance e biogênese mitocondrial nos indivíduos. A geleia real é o alimento da abelha rainha, que controla a colmeia, né, por meio de feromônios e precisa de uma alimentação bastante eficaz, né? Afinal, ela controla a colmeia, enquanto ela sobrevive, a colmeia vive muito bem, ela bota todos os ovos, né? Ou seja, é a mãe de toda a colmeia, então tem que ter uma alimentação perfeita. E a alimentação da abelha rainha é a geleia real. E os estudos, desde antigamente, né, sugerem que a geleia real pode ser um alimento fantástico, muito bom para diabetes, para doenças cardiovasculares, para o sistema nervoso central, né? E a geleia real tem ganhado espaço cada vez mais, né? Cada vez mais estudos com a geleia real no ser humano. E esse estudo foi um estudo de intervenção, onde eles usaram a geleia real, 500 miligramas, liofilizada, né? Hoje no Brasil você tem o extrato padronizado, muito mais interessante. E eles fizeram com placebo, né, uma espécie de farinha, né, onde eles fizeram com cor igual, embalagem igual, cheiro igual, tudo para não ter confusão, né. E fizeram um protocolo, eles desenvolveram 106 pacientes, mas na randomização sobraram 21, e eles pegaram, classificaram 10 para placebo, 11 para geleia real. Eles fizeram um período de tratamento, mas depois fez um período de limpeza, ou washout, e depois fez cruzamento, ou seja, fez o crossover. Eu gosto muito desse desenho de estudo porque ele elimina as variações intergrupo, né, e também as variações interpessoais. E no final das contas, né, houve um dropout, né, lógico, terminaram 9 em cada grupo, então se você falar 9 mais 9 deu 18 pessoas terminaram os estudos, né, usando a geleia real e o placebo, e os dados foram arrolados. Teoricamente, os estudos sugerem que a geleia real estimula a MPK, que é a quinase do MP, né, gerando ativação de NRF2. Esse trabalho eu já adianto para vocês, não mostrou isso, né? Teoricamente aumentando a capacidade antioxidante, a defesa antioxidante, diminuindo o estresse oxidativo, mas a geleia real também tem os fenólicos, que tem atividade antioxidante. Assim como o exercício, o gasto do ATP, né, estimula a MPK. O trabalho foi feito em pacientes com um quadro muito parecido, ou seja, os dados demográficos muito semelhantes, né? E eles fizeram assim, ó, tipo de forma interessante, placebo e geleia real e placebo. Então, meio que dois grupos, né? E a comparação dos pacientes. A dieta, a ingestão de nutrientes foi muito semelhante entre os grupos também, né? Os minerais, vitaminas também muito interessante. E ele começou medindo o estresse oxidativo. E ele demonstrou, né, que apesar de parece que melhorar um pouquinho o estresse oxidativo, o resultado não foi tão bom assim na geleia real como antioxidante, né? Não foi aquele milagre que eles esperavam. Então, mas olha só que legal, o tempo de exaustão foi o melhor efeito. O resultado foi que os indivíduos aumentaram o tempo de exaustão, mostrando um rendimento aeróbio melhor, né? Sugerindo um efeito ergogênico. E aqui nesse gráfico, aí que está a beleza da coisa. Eles fizeram a avaliação da geleia real e placebo. No período que eles usaram a geleia real, o tempo de exaustão aumentou, ou seja, demoraram mais para cansar, né, para fadigar. E nos dois momentos em que eles utilizaram a geleia real, houve um aumento do tempo para exaustão. Na maioria dos pacientes, né? Nem todo mundo é igual, mas nesse grupo, nesse paciente especificamente aqui, ele só melhorou no segundo período, né?
É interessante esse trabalho, porque esse aumento do tempo de exaustão é interessante, porque mostra um efeito ergogênico na atividade física aeróbica, provavelmente por quê? Porque aumentou o PCO-alfa. No GNRF2 não fez tanta diferença assim, né? Então, em relação ao período de washout e limpeza, não deu resultado. Mas olha aqui o gene do PGC1-alfa. O PGC1-alfa é um gene que estimula a biogênese mitocondrial, né? Ele aumenta também a produção de irisina e a irisina sai fofocando para o seu corpo que você está fazendo uma atividade física e todos os órgãos começam a melhorar o desempenho, né? E olha que legal, porque nos dois momentos em que os pacientes usaram a GLR real, houve um aumento do PGC1-alfa, da expressão do gene do PGC1-alfa. No período de limpeza houve uma queda, mostrando o efeito direto no PGC1-alfa, que traduziria numa biogênese mitocondrial, no aumento de irisina, e eles não mediram, mas provavelmente o aumento do BDNF, o fator neutrófico derivado do cérebro nos pacientes, né? E aqui você tem, né, que o PGC-alfa melhorou, mas o NRF2 nem chumba, ou seja, o resultado não foi interessante. O trabalho conclui, né, que 1000 mg de RGLL, ou seja, foi 500 mg 2 vezes ao dia, durante esse período de tratamento, melhorou o tempo para endurance, ou seja, aumentou o tempo para endurance e estimulou a expressão do gene de PCO-alfa. Teoricamente, refletiria numa biogênese mitocondrial aumentada, no aumento da erisina e do BDNF, explicando por que o pessoal dá tanto efeito a GLR real assim, né? Mas mitocôndria você sabe, é igual dinheiro no bolso, quanto mais você tiver, melhor. No mercado magistral nós temos o Geleia Really, ou seja, uma forma de GLR real padronizada, né? Que é usada a dose de 300 mg, que você pode usar uma vez ou duas vezes por dia para obter esse mesmo efeito aqui no PGC-alfa na mitocôndria. E lembre, biogênese mitocondrial é fundamental para o coração, para o seu cérebro principalmente. Então o efeito da GLR real vai muito além do efeito ergogênico, ou seja, o efeito do seu músculo esquelético. Legal, meninas e meninos, muito obrigado pela atenção, um beijão para vocês, fiquem com Deus.